E aí, galera, tamo de volta. Você me conhece já, não conhece? Já trocou algumas ideias por aí, na internet. Sou famoso, cara. A gente tá aqui com aquele intuito maravilhoso de dar aquela polidinha final pra sua prova que você tanto esperava, aquele exame maravilhoso que é o nosso amigo Enem. Tá chegando, né, filhote? Tá ansioso? Tem que estar feliz, tem que ficar animado, né? Ficar desesperado não, hein? Tá preparado, cara? Bom, vamos trocar ideia rápida aqui, 10 minutinhos de uma dica legal que a gente espera que apareça em prova. É sempre um assunto clássico de prova e, sinceramente, aquele assunto que é do nosso dia a dia, né? É aquela famosa aula que quando eu costumo dar presencialmente, ao final dela sempre tem um aluno, uma aluna que tem um amigo, né, bem próximo, uma prima bem próxima que está preocupada, né? Ai, café, preocupado com um negócio aí, né? É minha amiga. Não é tua amiga não, cara. Fala a verdade. Fala a verdade, hein, cara. Não tô brincando. A aula é sobre ciclo ovariano, sobre ciclo menstrual. É dica rapidinha, né? Não é uma aula, é uma dica. Você sabe esse assunto já, é só pra você lembrar. Bom, vamos pensar o seguinte. Esse ciclo ovariano, que é bem complexo, a gente vai começar a abordar aí alguns pontos que são os mais importantes, né? Você tem que partir do pressuposto do seguinte. O corpo da moça quer engravidar, digamos assim. Está se preparando para um bebê, para um embrião. Beleza? Bom, antes de falar sobre esse ciclo diretamente, é bom você lembrar o seguinte, a importância do sistema endócrino para esse processo. Como assim, café? Não esqueça que há uma relação íntima entre a sua hipófise, tô falando das moças, tá? Entre a sua hipófise e o seu ovário, ok? Então vamos lá, olha o primeiro slide, por favor. Esse primeiro slide, filhote, é muito simplesinho. Ele mostra um resumo muito importante de uma relação entre hipotálamo e hipófise e o resto do corpo. Como assim, café? Primeiro, você percebe um camarada de perfil aí. E você repara que isso aqui tudo é um encéfalo, e eu quero uma área importante do encéfalo. Uma chamada hipotálamo, para cá para cima, e logo abaixo uma região chamada hipófise, bem pequenininha, do tamanho de uma ervilhinha. Então, mais uma vez, né? Um pouco acima, hipotálamo, que está abaixo do tálamo, e abaixo do hipotálamo, a hipófise, também apelidada carinhosamente de glândula mestra. Olha pra cá, por favor. Não esqueça que na figura tem que ter um sentido pra você, tá? O cara tá de perfil, né? Tá assim, ó, tá de perfilzinho. Então aqui, ó, frente, trás, ok? Hipófise anterior, hipófise posterior, ok? Olha pra figura de novo. Eu quero para essa figura não é ACTH, não é GH, não é MSH, nem TSH. Também não quero ADH, nem ocitocina, nem prolactina. Eu quero esses carinhas que estão aqui. Não esqueça, filhote, então, que a sua glândula mestra, na porção anterior, ou seja, na adenihipófise, há produção e secreção de hormônios gonadotróficos. Como assim? 2 hormônios que estimulam as gônadas. Quem são? Nas moças, ovários. Nos rapazes, testículos. Eu quero para essa pequena revisão a relação com ovário. Então vamos lá. Temos aqui esse resumão bem legal para você do ciclo ovariano. Café, vamos lá? A ideia é a seguinte. Se você percebe, filhote, que a sua hipófise é realmente a glândula mestra, então a primeira ordem vem dela. E a comunicação é sempre via hormônio, fechado? O ovário entende o que a hipófise falou, entre aspas, via hormônio, e interpreta e devolve informação via também hormônio. É sempre assim, hormônio hipofisário e hormônio ovariano, fechado? Vamos lá então? Aqui você percebe o seguinte, né? Que o finzinho tá aqui também, que é meio que nisso, ó, menstruação, menstruação, tá? Então a gente começa a falar do assunto no primeiro dia de menstruação, onde já tá aumentando bastante o hormônio FSH. FSH quer dizer hormônio folículo estimulante. Usa o inglês a seu favor, ó. Hormônio estimulante do folículo, beleza? Aí você pensa comigo, café, o que é folículo? O primeiro passo é esse. O que é folículo? Vamos lá? A ideia é você pensar no ovário, fechado? E o ovário apresenta vários conjuntos de células, que são os folículos. Como assim? No meio, um ovócito e ao redor dele células foliculares. Quer ver? Eu vou mudar o slide um pouquinho. E aqui seria
Esquece o resto, eu quero esse pedaço aqui, tá? O ovário e conjuntinhos, que são os folículos. Então, esse aqui, ó, folículos são dentro do ovário. Então, olha só, aqui seria um folículo ampliado, tá? É aqui no meio o ovócito. Então, o FSH vai estimular o folículo. Ok. Aí, como é que é a parada? Começa a amadurecer o folículo, graças à atividade do FSH que a sua hipófise liberou, novinha. Então, o seu ovário tem que mostrar isso. Como? Aumentando um outro hormônio, aumentando o hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio vai dizer duas coisas. Quais são as duas coisas, Café? Primeiro, aí o endométrio, lá no útero, prolifera aí um pouco, ó, começa a aumentar endométrio. Segunda coisa, olha só, ô hipófise, eu já estou trabalhando, já estou preparando o corpo, ó, amadurecendo o folículo e também ampliando o endométrio, que é a região onde esse possível embrião vai se fixar. Não esqueça, filhote, é naquela região chamada endométrio que acontece a nidação ou implantação. Estamos preparando, então, essa região para o embrião, graças à atividade do estrogênio. Essa é a fase proliferativa. Slide, por favor, vamos lá. Tá, Café, e aí? E aí que ao percebermos essa alta concentração de estrogênio, como é que é a resposta aqui? Com outro hormônio hipofisário, que é o LH. Hormônio luteinizante. Por que hormônio luteinizante? Muito simples, filhote. Pico desse hormônio, um pouco depois, estimula um evento chamado ovulação. Olha só esse slide aí, ó. Continua olhando aí, ó. Estimulou a ovulação. Quando acontece a ovulação, o que era folículo não é mais folículo, e sim corpo lúteo. De novo, então, ó, volta o slide. Quando acontece a ovulação, aquele conjunto que era folículo não é mais folículo, e sim agora corpo lúteo. Porque o ovócito já foi despejado, digamos assim, na tuba uterina. Então isso aqui fica no seu ovário, moça. E é justamente o corpo lúteo que secreta o próximo hormônio, chamado progesterona. Aí acontece, a progesterona reestimula o estrogênio que foi inibido pelo LH. Aí acontece, ó, subindo progesterona, subindo estrogênio na fase secretora. Os dois juntos estimulam a proliferação do endométrio, ou melhor, a manutenção do endométrio. Por quê? Olha para cá. Qual é a ideia? É você perceber que ali está tudo certo já, porque olha só, o ovócito está na tuba uterina, só esperando o safado, o sapeca do espermatozoide para ter lá o zigoto no futuro. Então, olha só, estão empolgados. Caramba, vamos cuidar bastante do endométrio, porque já já pode ter um embrião aí. Então, os dois influenciam bastante o endométrio. Presta atenção agora, filhote. Qual é o detalhe que você tem que ficar atento? O corpo lúteo, se não for estimulado pelo embrião, ele degenera, ele acaba atrofiando e deixa de fazer que hormônio? Progesterona. Degeneração do corpo lúteo, ele vira corpo albicans, cai pra caramba progesterona, automaticamente cai pra caramba estrogênio, eles não mantêm mais o endométrio, acontece o quê? A descamação do endométrio, ou seja, acontece a menstruação. Olha para o slide, por favor. O corpo lúteo vira corpo albicans, atrofiou. Consequência disso, começa a cair progesterona, automaticamente cai também estrogênio. Não esqueça, meu amigo, dessas relações, né, de feedback negativo. Como é que é o esquema sempre? Sempre que um hormônio sobe, ele acaba inibindo o anterior. Por exemplo, no início você percebeu aqui, depois se quiser você pode voltar, que quando subiu o estrogênio, o FSH foi inibido. Quando subiu o LH, o estrogênio foi inibido. Quando subiu a progesterona, o LH foi inibido. Aí como é que ficou o final? No meio para o final. Estrogênio que foi reestimulado por progesterona, os dois altos, e FSH e LH baixos. Corpo lúteo regrediu, degenerou, atrofiou, os dois caem. E isso é o start para recomeçar o ciclo, subindo novamente FSH. Foi ou não foi? Beleza. Detalhe final muito maneiro que toda hora aparece em prova. Você percebe pelo slide o seguinte, quando nós temos pico de progesterona e estrogênio, temos baixa de quê? Fala, grita para mim, filhote.
FSH e LH. A moça então faz o quê? Toma pílula anticoncepcional, que é combinada geralmente, estrogênio e progesterona, altos níveis desses hormônios, mantém baixo de quê? FSH e LH. Pílula anticoncepcional. Tomando a pílula diariamente, mantemos níveis baixos desses dois hormônios hipofisários, o que impede amadurecimento do folículo, o que impede também a ovulação. Um método contraceptivo. Foi ou não foi? Beleza? Galera, tá com dúvida? Grita que eu apareço aí, hein? Valeu? Um beijo, abraço. Boa prova, hein?